A ação antrópica exercida sobre os ecossistemas aquáticos faz-se sentir com maior impacto nos cursos de água mais sensíveis, como os de montanha. O elevado valor de conservação associado a esses ecossistemas ribeirinhos obriga-nos, enquanto cidadãos responsáveis, a agir de forma cada vez mais cuidadosa com tal património natural, já que a poluição, traduzida pela contaminação das águas, as perdas de habitat produzidas pelo corte da vegetação ribeirinha, tão importante para, entre outras funções, consolidar as margens, garantir refúgio para os organismos aquáticos, manter com as suas sombras as águas frescas durante o final da primavera e o estio, e a utilização inapropriada do domínio público hídrico, onde se destaca o gradual desaparecimento de importantes bosques de espécies autóctones associados a este tipo de habitats, a compartimentação fluvial geradas, entre outras, pela criação de estruturas hidráulicas de retenção de água, drenagem de terras e descargas de cheias, a desflorestação catalisadora de fenómenos erosivos e deposição acentuada de sedimentos nas linhas de água, as alterações nas comunidades bióticas por agressões múltiplas ambientais, a sobrepesca, sobretudo de espécies endémicas, a introdução abusiva de espécies aquícolas exóticas na rede fluvial nacional, constituem de facto alguns dos mais importantes fatores que importa contrariar, tendo em conta a recuperação da saúde dos nossos rios. Estamos a falar de uma subbacia em que é caracterizada pelo bom estado das suas massas de água, de forma genérica, sendo que num troço intermédio acabamos sempre por encontrar algumas dificuldades no aspecto biológico, mas também químico, mas no troço terminal onde nós nos encontramos, estamos a falar já de uma zona em que as massas de água acabam por ter alguma degradação da qualidade da água, que acaba por resultar do culminar de algumas pressões que são mais significativas nesta bacia. Falamos de pressões pontuais, que nós temos devidamente rastreadas e caracterizadas, como estações de tratamento de águas residuais, e depois falamos de pressões difusas, em que é de certa forma o mais relevante nesta bacia, tendo em conta o facto de haver uma grande dispersão urbana, em que não há ainda saneamento urbano e que não há essa coleção das águas residuais e encaminhamento para as hectares. Depois também acabamos por estar numa bacia em que há algumas instalações de grande dimensão que têm vindo a surgir, tanto agrícolas como até mesmo pecuárias. Quando estamos a falar deste tipo de pressões, temos de considerar sempre que são pressões que acabam por introduzir nas linhas de água alguns poluentes, desde que essas práticas não sejam bem exercidas, nomeadamente a introdução de alguns nutrientes, como o azoto e fósforo, mas por outro lado, quando estamos a falar de uma valorização de efluentes pecuários, que também acontece nesta bacia, estamos novamente a introduzir nutrientes nos solos, onde vamos praticar a agricultura, com a introdução de várias culturas que a região tem vindo a instalar, mas depois todos os excessos e toda a aplicação que não é feita de forma adequada vai ser arrastada para a linha d'água e vemos depois uma contribuição significativa na contaminação orgânica desta mesma massa d'água. Os incêndios de 2016, 2017 vieram a provar que de facto a turbação elevada vai dificultar a vida aquática, vai dificultar a sustentabilidade dos ecossistemas adjacentes e até mesmo os usos que nós fazemos sobre os ecossistemas. Essa introdução vai se traduzir naturalmente na turbação, mas depois vamos também ver uma alteração da dinâmica sedimentar, aumentando o assoreamento em açudes, que temos muitos nesta bacia. Vamos aumentar também, mais uma vez, o esforço no tratamento das etas que estão instaladas nesta subbacia. Mas essencialmente vamos criar stress nos ecossistemas adjacentes porque eles precisam de água com determinada qualidade para garantir a sua sustentabilidade. Quando falamos em turbações excessivas, falamos também na diminuição do oxigênio dissolvido na água, que mais uma vez vai dificultar a presença da fauna piscícola, mas também todos os outros indicadores biológicos que nós monitorizamos vão sentir algum stress e vão acabar por ver depois os seus índices
e a sua classificação diminuída no sentido em que há cada vez mais uma degradação desses mesmos elementos biológicos. O Rio Paiva é mais um dos cursos de água de montanha portugueses sujeitos a este tipo de agressões ambientais. Nesse sentido, creio que o projeto Alice constitui uma excelente oportunidade para a sua reabilitação, melhorando a qualidade dos seus habitats através do restabelecimento do contínuo fluvial. A recuperação do seu regime hidrológico natural será assim determinante para que as espécies aquícolas endémicas proliferem de novo nos seus habitats renaturalizados e se assista ao aumento da biodiversidade na área da sua bacia hidrográfica.